uma vitória no Clássico, ela teria um peso maior para o Cruzeiro do que para o Atlético? Teria sim. O Clássico de hoje, Romano, ele, assim como os clássicos anteriores, ele difere um pouco do que a gente se acostumou ao longo dos anos, que era sempre ver os dois ali, pelo menos mais parelhos. Sempre teve um mais à frente, um que estava em baixa e tudo, mas não com uma disparidade técnica como aconteceu no ano passado, em que esse ano a disparidade técnica é um pouco menor, mas ela ainda existe. O Atlético é sim favorito para o jogo, o Galo tem um time melhor, o Atlético começou o ano melhor, porque o Cruzeiro está refazendo um trabalho, o Galo também tem mudanças no seu time, mas por ter nas suas individualidades um elenco mais forte, o início de ano do Galo e do Cudê, as coisas já vão encaixando, chega muito mais encorpado para esse clássico. Logicamente que se o Cruzeiro consegue arrancar uma vitória hoje no Independência, vai significar muito para esse grupo e muito para a torcida do Cruzeiro. Porque há algum tempo o Cruzeiro vem sofrendo nos clássicos. O Paulo Pesolano foi perguntado, acho que ele respondeu no mesmo tom, não tinha nem que baixar a bola ou crescer para cima de uma entrevista, é uma realidade. Ele não ganhou os clássicos, até mesmo porque ele tinha times piores. Ele ainda tem um time pior. Então ele vai entrar derrotado hoje à noite? Não. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro aprendeu nos últimos anos e vive neste ano a expectativa de que o time faça um clássico digno, de que o Cruzeiro entre para matar ou morrer dentro do campo. Os jogadores... Inadmissível para o torcedor do Cruzeiro hoje é um jogador do Cruzeiro correr menos que um do Atlético. Sabe, Romano? Porque na parte técnica, a gente sabe que o Galo é muito superior. O torcedor do Cruzeiro sabe disso. Mas ele vai lotar o Independência, vai com a esperança e vai torcer para que o Cruzeiro ganhe o jogo. Depende muito. Se o Cruzeiro ganhar, Romano, vai ser uma festa incrível. Porque o torcedor do Cruzeiro está com isso muito agarrado. Agora, se o Cruzeiro perder, depende muito de como for essa derrota. Se o Cruzeiro perder, como foi no ano passado, perdeu de virada, no final do jogo, mas jogando bem, encarando o Atlético, tenho certeza que o Cruzeiro, mesmo perdendo, sairá aplaudido do Independência hoje. Agora, se jogar com aquele espírito, com aquela tiriça que jogou com o Pouso Alegre, aí corre risco de sair com um resultado que não vai agradar nenhum cruzeirense hoje à noite. Ô Romano, para a gente passar então os relacionados pelo técnico Paulo Pesolano, os goleiros Rafael Cabral e Rodrigo Basílio. Para a lateral direita tem o Wesley Gasolina e o Igor Formiga. Para a lateral esquerda tem o Marquinhos Cipriano. Para a zaga tem o Eduardo Brock, o Lucas Oliveira, o Neres e o Reinaldo. Para o meio campo, Daniel Júnior, Felipe Machado. A boa notícia, a gente já falava disso, né? Que ele já estava treinando, que ele vinha se recuperando e tinha essa expectativa, tá aí. O jogador fica como opção para mim no banco de reservas. Acho que não inicia o jogo, mas fica como opção e até por tudo que já vivenciou no Cruzeiro. O garoto Ian Lucas também relacionado. O garoto Japa, que foi muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Léo Figueiredo falava, a gente batia um papo até fora do microfone numa turma do bate-bola quando estava disputando a Copinha. Que golaço que ele fez de canhota. O Japa bate ali e faz um golaço. Tem muito potencial esse garoto. Neto Moura, Nicão, Ramiro e o Alisson, os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan Christian, Matheus Davó, Rafael Bilu e Wesley. Esse time, esses jogadores estão concentrados neste momento na Toca da Raposa, já se encaminhando para o almoço. E aí, Emerson Romano, é uma questão que envolve várias partes que a gente precisa entender sobre esse movimento do Cruzeiro em relação ao time. A informação é que ele optou por fazer treinos com 3 zagueiros de origem. Utilizar os 3 zagueiros de origem. Como eu trouxe ali na lista, Neres, Reinaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Agora, se ele vai implementar isso no jogo, será que ele pode pôr o Ramiro ali na lateral direita? Ramiro já atuou assim, ele disse isso na mesa redonda aqui para nós, aqui na Itatiaia, que já começou a carreira sendo um lateral pela direita, na época do Juventude. Será que ele vai fazer essa função no Cruzeiro, no jogo de hoje? Então, são possibilidades da equipe celeste para o clássico. Ô Alexandre, essa possibilidade do Paulo Pesolano jogar com 3 zagueiros de origem, você acredita que ele vai entrar assim no clássico? Ô Romano, o que a gente tem como certeza, né? Bom dia, Léo, Pansieri, para você quem acompanha a gente. Bom dia. Que a gente tem uma certeza, tá? É de que o Pesolano precisa aproveitar esse clássico da melhor maneira possível para já poder começar a testar estratégias para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Não é bom, tá?
que o Cruzeiro tem apenas uma maneira de jogar. O Cruzeiro precisa encarar os adversários que são superiores a ele tecnicamente da maneira que os times inferiores tecnicamente encaram esses adversários. Porque se o Cruzeiro tem como objetivo principal na Série A permanecer na primeira divisão, e a gente sabe que é esse realmente que precisa acontecer, o Cruzeiro precisa entrar nessa disputa parelho com quem vai participar dela. Entendeu? Então o Cruzeiro precisa ter a noção de que ele precisa saber se defender bem para explorar contra-ataque, e em vários momentos da Série A isso vai ser importante. Contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra um Atlético, contra um Corinthians, contra um Fluminense. Então, acredito que este clássico pode ser muito importante para este treino de estratégias, porque o futuro do Cruzeiro é de encarar várias equipes do nível do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro e, de repente, até mesmo em Copa do Brasil. Então, acho que esse pode ser a grande lição que pode ficar para o Cruzeiro. Agora, essa questão de ganhar clássico, de coisa, eu fiz um levantamento aqui, os primeiros 25 clássicos no Independência, e o clássico começou a ser disputado no Horto só em 1954, tá? Embora o estádio tenha sido inaugurado em 1950, o Cruzeiro vivia uma crise ferrenha, com gente dentro do clube, inclusive, querendo encerrar o futebol. Nos primeiros 25 clássicos no Independência, o Atlético venceu 14, foram 7 empates e o Cruzeiro venceu 4. Por quê? Porque era uma época muito parecida com a atual. O Atlético tinha um verdadeiro esquadrão, ainda com vários jogadores que tinham sido participar daquele time, que ficou marcado como campeão do gelo, gente como Tomazinho, o Baldo, quer dizer, o Atlético tinha um esquadrão e o Cruzeiro vivia uma crise financeira tremenda. E viveu esse momento no clássico, assim como depois, nos anos 60, 70, reverteu essa história, vencendo muito mais. Então, tem ciclos nessa rivalidade mineira, eu acho que isso é o que menos importa, acho que o mais importante no clássico de hoje é ele ser usado pelo Pesolano como o primeiro grande treino para se disputar a Série A da maneira que o Cruzeiro precisa jogar.